Ele não é CEO, não aparece em capas de revistas, e mesmo assim, controla uma das maiores economias do planeta. Um homem que governa mais de 1 bilhão de pessoas, influencia mercados globais e decide o rumo de empresas trilionárias, com uma única decisão. Esse é Xi Jinping. Mas o que quase ninguém te conta é que o caminho dele até o poder não foi feito só de estratégia e disciplina. Foi feito de humilhação, perseguição política, medo e decisões extremamente duras que mudaram completamente o jogo dentro da China. Ele já foi filho de um líder poderoso. Depois virou um jovem rejeitado pelo próprio sistema. E anos mais tarde, reconstruiu sua imagem até se tornar o homem mais influente do país e talvez do mundo. Só que existe um outro lado dessa história. Enquanto ele fortaleceu a economia, combateu corrupção e colocou a China como potência global, também centralizou o poder, censurou opositores e tomou decisões que geram críticas até hoje. Então a pergunta é: como alguém sai do fundo do sistema e consegue controlá-lo por completo? E mais importante, o que você pode aprender com essa trajetória, mesmo vivendo em uma realidade totalmente diferente? Se você quer entender como poder, estratégia e dinheiro se conectam no nível mais alto, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história vai abrir sua mente. Agora, vamos voltar ao começo de tudo. Xi Jinping não nasceu no topo, mas também não começou do zero. Ele nasceu em 1953, filho de Xi Zhongxun, um dos principais revolucionários do Partido Comunista Chinês. Na prática, isso significava acesso, influência e oportunidades, algo que muitos nunca teriam. Mas tudo mudou durante a Revolução Cultural Chinesa, liderada por Mao Zedong. O pai de Xi foi acusado de traição política, preso e removido do poder. De um dia para o outro, a família caiu de elite para alvo do próprio sistema. Aos 15 anos, Xi Jinping foi enviado para o interior da China em um programa chamado Reeducação. Na prática, isso significava viver em condições precárias, trabalhando no campo, enfrentando fome, frio e isolamento. Esse foi o primeiro grande teste. Sem dinheiro, sem influência e sem garantias. Ele teve duas opções: aceitar a queda ou aprender a jogar o jogo do sistema melhor do que qualquer outro. E aqui entra um ponto importante. Sucesso não começa quando tudo dá certo. Começa quando você decide não parar, mesmo quando tudo dá errado. E foi exatamente isso que Xi fez. Depois de anos no campo, Xi Jinping entendeu algo que poucos percebiam. Para subir dentro do sistema chinês, não bastava ser inteligente, era preciso ser estratégico. Ele tentou entrar no Partido Comunista várias vezes e foi rejeitado repetidamente. Mais de 7 tentativas fracassadas. Mas aqui está o que ninguém mostra. Rejeição constante destrói a maioria das pessoas. Ela gera dúvida, insegurança e vontade de desistir. E Xi passou exatamente por isso. Não era talento que faltava, era a aceitação do sistema. Só que ele fez algo diferente. Em vez de lutar contra o sistema, ele decidiu entendê-lo. Observou como líderes pensavam, como decisões eram tomadas e, principalmente, o que era valorizado dentro da estrutura de poder. Isso é uma lição poderosa. Em qualquer área da vida, quem entende o jogo sai na frente de quem só tenta jogar. E aqui entra um conceito importante. Estratégia é saber quando agir, como agir e com quem agir. Eventualmente, ele conseguiu entrar no partido, mas isso não significava poder. Significava o começo de uma jornada longa, lenta e cheia de testes, subindo degrau por degrau dentro de um dos sistemas mais competitivos do mundo. E aqui vai algo que você pode aplicar hoje. Não espere reconhecimento imediato. Em muitos casos, você vai começar invisível. O segredo é consistência. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Com o tempo, Xi Jinping começou a subir dentro do sistema político chinês, passando por cargos locais, cidades menores e regiões menos desenvolvidas. Diferente do que muitos imaginam, isso não era glamour. Era gestão real. Problemas sociais, economia fraca e pressão constante por resultados. Aqui entra um conceito importante: gestão. Gestão é basicamente resolver problemas com os recursos que você tem. E quanto menos recursos, mais difícil. Xi foi colocado exatamente nesses cenários.
onde errar significava perder espaço. E isso revela algo que pouca gente entende sobre crescimento. Muitas vezes você não sobe porque é o melhor, mas porque consegue lidar com situações difíceis melhor do que os outros. Ao longo dos anos, ele passou por províncias importantes como Fujian e Zhejiang, onde começou a lidar diretamente com o crescimento econômico. Aqui entra outro conceito: desenvolvimento econômico, que é basicamente fazer uma região produzir mais riqueza, gerar empregos e atrair investimentos. E como isso gera dinheiro? Simples: mais empresas, mais empregos, mais consumo, mais impostos. Esse ciclo é o que faz economias crescerem. E Xi começou a entender isso na prática. Mas nada disso era garantido. Decisões erradas poderiam travar sua carreira. Pressão política, competição interna e necessidade de resultados criavam um ambiente onde só os mais adaptáveis sobreviviam. E aqui vai algo que você pode aplicar. Crescimento real vem de resolver problemas difíceis. Se você só faz o básico, você se mantém. Mas se resolve o que outros evitam, você cresce. Depois de décadas subindo dentro do sistema, Xi Jinping finalmente chegou ao topo. Em 2012, ele se tornou o líder máximo da China, assumindo o controle do Partido Comunista e, na prática, de toda a direção do país. Mas o que ele fez depois é o que realmente chama a atenção. Ele iniciou uma das maiores campanhas anticorrupção da história da China, removendo milhares de oficiais do governo. Corrupção, de forma simples, é quando alguém usa o poder para benefício próprio, em vez do interesse público. Isso fortaleceu o controle do governo, mas também aumentou o poder nas mãos dele. E aqui começa a parte mais controversa. Xi centralizou decisões, reduziu a oposição interna e mudou regras que antes limitavam o tempo de poder de um líder. Ao mesmo tempo, ele liderou um crescimento econômico massivo. A China expandiu sua influência global, investiu em infraestrutura e fortaleceu empresas gigantes. Isso mostra como o poder político e economia estão diretamente conectados. Mas existe um ponto importante aqui. Toda estratégia tem um custo. Enquanto alguns veem eficiência e crescimento, outros veem controle excessivo e falta de liberdade. E é exatamente esse equilíbrio que define líderes desse nível. E aqui vai a maior lição dessa história. Sucesso em alto nível não é sobre sorte. É sobre entender o sistema, se adaptar a ele e tomar decisões difíceis quando necessário. Se você quer aplicar isso na sua vida, comece simples. Entenda o ambiente onde você está, identifique o que realmente importa e foque em resolver problemas que outros evitam. Porque no final, não é sobre começar perfeito, é sobre continuar, aprender e evoluir até você chegar onde poucos chegam. E no fim de tudo, a história de Xi Jinping não é sobre política, é sobre jogo. Um jogo onde as regras não são óbvias, onde nem sempre o mais talentoso vence e onde entender o sistema vale mais do que simplesmente tentar com força bruta. Ele caiu, foi rejeitado, foi ignorado, mas fez algo que a maioria não faz. Ele observou, aprendeu e se adaptou. Enquanto muitos lutam contra o sistema, os que chegam no topo aprendem a jogar melhor do que qualquer outro. E talvez essa seja a maior diferença entre quem tenta e quem realmente chega lá. Se esse tipo de história te faz enxergar o mundo de forma diferente, já aproveita para se inscrever no canal. Porque aqui, a gente não só conta histórias, a gente revela como o jogo realmente funciona. E no próximo vídeo, você pode descobrir um novo jogo e como vencê-lo.